sou a Karen Santos, eu sou professora da rede estadual, professora de educação física, estou vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, faço parte do movimento social negro, do coletivo Alicerce. A minha construção junto às lutas do movimento social negro, minha aproximação à Frente Quilombola, né, que é a organização política que minimamente tem uma atuação nos quilombos, junto aos quilombos urbanos de Porto Alegre, se deu em 2012 na luta pela avaliação da política de ações afirmativas. 5 anos de avaliação da política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu era do Diretório Central dos Estudantes, da Coordenadoria de Negros e Negras, e junto ao Fórum de Ações Afirmativas nós constituímos uma vigília. A ideia inicial era uma ocupação, só que nós não tivemos força naquele momento para ocupar a universidade, no sentido que a gente tinha avaliação de que as pautas que a gente estava levantando naquele momento, aumento do percentual de cotistas para 50%, desvinculação das cotas sociais das cotas raciais, políticas específicas para os cotistas, banca de aferição coletiva, várias pautas que até hoje a gente vê que são necessárias dentro da universidade para a permanência dos cotistas, né? Naquele momento, a gente se encontrou com o movimento social de uma forma mais ampla, né? Não só o movimento que atuava dentro da universidade, muitas vezes servidores, poucos professores. Ali eu conheci o Fidelix, né, do quilombo da família Fidelix, o Onir Araújo, o Roberto, do Conselho Indigenista e Missionário, que tiveram uma atuação junto ao movimento estudantil para tentar minimamente pautar o conselho universitário em relação àquelas demandas, né? Me lembro muito que uma das pautas que naquele momento eclodia junto com a luta pela permanência e pela ampliação das cotas eram as cotas para os quilombolas, algo que até hoje a gente não tem dentro da Universidade Federal. Então, ali, né, enquanto movimento estudantil, enquanto estudantes negros da universidade, oriundos, muitos deles, das ações afirmativas, né? Eu entrei em 2007/2, então eu não peguei a política de cotas, estudei em colégio particular, mas peguei muito essa transição, né, de uma universidade que era basicamente diurna, completamente embranquecida e composta por estudantes brancos, oriundos, inclusive de escola pública, mas brancos, né? E como foi mudando o perfil da universidade, o perfil do estudante trabalhador, né? Necessidade de cursos noturnos, né? Então, acho que foi um momento bastante importante ali, 2012, para conhecer a Frente Quilombola. Dali, a gente construiu também o coletivo Negração. Foi o primeiro coletivo de estudantes cotistas da URGS, né? A partir do coletivo Negração, nós fizemos atividades de recepções de bichos, formações, atividades culturais, que também foi um espaço de formação política, né? Do qual o sentido do estudante cotista dentro de uma universidade pública, né? Para além de ingressar, seguir o seu curso e pegar o seu diploma, como é que a gente conseguiria contribuir com aquelas contradições que a gente sentia na pele no cotidiano da universidade. Em 2012, então, conheço a Frente Quilombola, desde então participo das mobilizações junto aos quilombos urbanos da cidade. Todas as terças-feiras, né, nós reunimos ordinariamente no Bar da Carla, que também é um ponto hoje que nós reivindicamos enquanto um território negro da cidade de Porto Alegre, né, um bar gerido por uma mulher negra que está ali desde a década de 70 e que tem toda uma contribuição de usar aquele estabelecimento para, além de ser um bar, é um ponto de cultura, um ponto de encontro, né, de discussões e reflexões. Fica na Azenha, na Lobo da Costa, número 24. Fica pertinho do quilombo do Fidelix, quase esquina com a José do Patrocínio. Então faz parte desse território, né, negro, e um dos poucos estabelecimentos, hoje são pouquíssimos, a gente consegue contar na mão quantos estabelecimentos negros se encontram dentro do território da Cidade Baixa e que são geridos por pessoas negras, assim. Dá para contar na mão, assim. A Carla é parte desse território que resiste. Inclusive, temos todo um projeto ali de reestruturação, tombamento do espaço para dar mais garantia e segurança jurídica, né, para esse território. Mas retomando, né, a Frente Quilombola acho que tem um papel muito importante nessa construção e nessa política, nesse olhar, né, à cidade de Porto Alegre, ser uma cidade segregada, né? Afro-indígena segregada, foi algumas assembleias dos povos, que eram os espaços onde a gente congregava junto com os povos indígenas, né? São 11 retomadas indígenas em Porto Alegre atualmente, Caigangue, Guaranis e Xoclens, e dali que a gente tirava elaborações, né, em relação a essa análise dessa cidade que se desenvolveu segregando e expulsando as pessoas dos seus territórios originais. Né? Hoje, Porto Alegre, quando a gente iniciou na Frente Quilombola, em 2012, eu me lembro que a gente tinha o Silva, né, que foi o primeiro quilombo urbano titulado do Brasil,
o quilombo da família Fidelix, os Alpes e o Areal. Né? Eram 4 quilombos em processo, um titulado, né, o Silva, e outros 3 em processos de demarcação e titulação. Hoje nós temos mais de 10 territórios, né? Inclusive recentemente, 2 semanas atrás, conhecemos uma família na Marilã, bem interessante, assim, eles têm a posse do terreno, eles têm a propriedade do terreno e eles estão se reivindicando quilombolas pelo pertencimento pelas iniciativas da especulação imobiliária em tentar comprar aquele terreno da família, né? Então, é um terreno que vale milhões, é um IPTU extremamente caro, e a família está se autodefinindo quilombo, se autodeclarando quilombolas, no sentido de acessar políticas públicas e também tentando proteger aquele território da família da especulação imobiliária, né? Então, é uma concepção de luta, né, por moradia, onde a gente não negocia, né, ao se transformar em território quilombola, né, tem que ter uma vinculação da família com o território, do território com a família, ou seja, não pode mais vender, né, então é uma decisão, inclusive pegando o exemplo dessa nova família que está se auto-reivindicando o quilombo, né, a gente fez toda essa discussão política de que, olha, hoje vocês têm aqui um terreno que vale no mínimo uns 3 milhões, né? Vocês, ao ter essa decisão de gravar enquanto um território quilombola, esse território não vai mais poder ser vendido. É um território da União, compartilhado com uma família, e ao ser da União, é de todo o povo negro, né? De todo o povo brasileiro. Então, foi uma discussão bem importante, assim, nesse sentido do que essa consciência fala dessa cidade que está à venda, né? E da importância da gente preservar a presença negra nos seus territórios originais, assim. Então, eles têm muita consciência disso. O avô, né, de 1900 e vai fazer 100 anos agora, de 1922, o contrato de compra e venda. Até conversei com a diretora do Museu Júlio de Castilhos para ela fazer a recomposição lá do contrato, que tá bem deteriorado, assim, se colocou também à disposição para fazer a preservação e a manutenção lá dentro do museu. Mas é isso, assim, sabe? Ainda seguimos com essa política de tentar influenciar que outras pessoas, famílias negras, busquem as suas origens e consigam minimamente falar desse lugar, né? Boa parte desses lugares hoje, lugares de alto valor, né, para a especulação imobiliária, e é uma forma não só de proteção dessas famílias, mas de preservação de toda essa memória, né, que vai sendo interrompida, né, por interesses econômicos, assim. Então, hoje nós temos mais de 10 quilombos na cidade e é uma concepção, assim, que também me ajuda hoje, enquanto parlamentar, a fazer essas discussões dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, que é um espaço de disputa, é um espaço onde as grandes empreiteiras, onde a construção civil traz os seus projetos. Esse ano, né, 2023, nós vamos estar encarando o debate do plano diretor, que são as diretrizes para o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos, como a cidade tem que se desenvolver, para quem tem que se desenvolver, o que é patrimônio da cidade, o que tem que ser preservado, o que não, onde pode construir, onde não pode. Então, a gente conseguir ter esse mapeamento desses territórios e ter não só um mapeamento, né, não é só um debate técnico, né, de uma análise em relação aos espaços que nós temos, aos espaços que nós perdemos, mas principalmente ter essa disposição dessas famílias, né, desse movimento quilombola, para fazer as pressões necessárias, né, para a gente conseguir constituir esses espaços enquanto áreas de interesse social, enquanto áreas de interesse cultural, gravar como patrimônio, né, material e imaterial. Tem toda essa discussão, né, daquilo que é o concreto, o físico, e das práticas e dos valores que constituem o patrimônio numa cosmovisão negra. Não existe essa dicotomia, né? Um terreiro só é terreiro porque tem né? Diferente de, né, de um castelo que muitas vezes é tombado, mesmo não existindo mais monarquia. Então, para nós isso é muito vinculado, né? As práticas, a existência, a vida ao território, aquilo que é o físico, assim. Então, são várias discussões que vai ser importante a gente minimamente tentar contribuir, né, com isso que a gente vem elaborando dentro dos marcos ali do legislativo, desses mapeamentos, desses territórios, mas ter também a pressão política, né, importante para conseguir empurrar o parlamento, né, empurrar esses interesses econômicos que já atuam no cotidiano
violando esses direitos, assim. Se deixar, eu fico falando horas, gente. Eu tô anotando umas coisas que você está falando até Eu falo uma hora. Não, mas é o... Por exemplo, essa família que vocês falaram ali. Isso, da Marilã. De repente, se talvez seja importante entrevistar eles. Isso, Marilã. Assim, porque o que acontece? Se eles estão num lugar tão valioso, eu vou garantir para minha família Marilã 1450. A gente está com um grupo já criado. Isso aqui, ganhei 3 milhões e tem um apartamento para um monte de gente. Exatamente. Inclusive em lugar bom em Porto Alegre. E tem muitas pessoas que foram removidas da Marilã. Tem um grupo, a Negrada do Montserrat, a Negrada da Marilã, que são várias pessoas negras que ainda moram na Marilã ou que venderam, fizeram exatamente isso que tu colocou. Nessa primeira reunião lá com a família, teve um desses moradores que vendeu. Hoje ele mora num bom apartamento no Cristal, ali na Zona Sul. E ele trouxe um dos relatos, assim, que foi dos mais emocionantes, porque ele até se emocionou, porque ele disse que ele não queria ter saído dali. E a atuação da especulação imobiliária era isso, era chegar com malas de dinheiro e ir fragmentando a família, né? Porque dentro do lote moram 3, 4 famílias. Então, eles vão tentando buscar aquele elo frágil para tentar ir dividindo a família dentro dessa perspectiva de uma negociação. E várias famílias saíram dali e várias permanecem ali. E várias estão tentando retornar, né, para esses lotes que ainda não foram vendidos. E o IPTU, ele é caríssimo. Então, tem várias formas, assim, de pressões econômicas para tentar dissolver ali o núcleo familiar, assim. E eles estão super dispostos a colocar essa discussão para fora. A gente fez a Assembleia do Quilombo da Família Ouro, lá na Mapa, na Parada 4 da Lomba do Pinheiro, na sexta-feira passada, né? Foi essa assembleia, que esse momento que, né, tu organiza a família e os apoiadores para fazer a autodeclaração. Tu precisa dessa ata para reivindicar a Fundação Palmares, o certificado, e dar início ao processo de demarcação. Essa família da Marilã já participou dessa assembleia no Quilombo Ouro para ver como é que se deu a constituição do espaço, porque eles querem organizar lá também. Então é bem legal, assim, essas trocas de experiências, assim, que está acontecendo, né, entre os quilombos urbanos e essa pressão necessária para conquistar os direitos, assim, porque eles foram bem... Não, nós não queremos sair daqui, mas eles colocaram, hoje, por nós morarmos nesse bairro nobre, nós não temos acesso à política de assistência social, nós não temos acesso a vaga em creche, porque não tem creche pública aqui na região, qualquer creche pública tem que pagar um transporte privado. Então, eles estão dentro daquela ilha ali que virou o bairro Três Figueiras, né, uma ilha de luxo, eles estão isolados. Então, eles querem ter acesso à política pública. Então, nesse sentido, o município de Porto Alegre não reconhece os territórios quilombolas. E isso é um problema muito objetivo que nós temos. DEMAI não reconhece, a Secretaria Municipal de Saúde tem a coordenação da população, da saúde do povo negro, mas foi toda uma briga na pandemia para a gente conseguir garantir a vacinação prioritária dos indígenas e quilombolas. A secretaria que organiza o asfalto, a drenagem, a poda, a capina, a rede de educação, porque tem verba específica para a educação quilombola indígena. Então, escolas que têm estudante quilombola deveriam receber, né, uma verba exclusiva do governo federal para atender as demandas específicas, e o município de Porto Alegre simplesmente ignora. E não foi por falta de sinalização. A professora Cláudia, do NEGA, do Núcleo de Estudos Geográficos, da URGS, ela fez um mapa dos quilombos urbanos. Nós fizemos uma reunião de comissão de transporte e habitação da Câmara, que trata das pautas de regularização fundiária, onde nós apresentamos para o município, né, onde estão localizados todos os quilombos urbanos, colocamos que isso não é processo via lei REURB, né, que é a lei da regularização fundiária. Isso, a regularização se dá por uma outra instância, pelo INCRA, mas que é importante sim haver esse diálogo, né, do INCRA com as instituições municipais. E isso aconteceu em 2019, a gente está em 2023, até hoje. Se tu questionar secretário de Educação, de Obras e Infraestrutura, de Saúde, boa parte deles não vai saber dizer onde ficam os territórios e se existe um cadastramento,
quais são as demandas, sabe? Então, tirar dessa invisibilidade, e aí é luta, é pressão, como foi na pandemia, né? A gente utilizou da pandemia para minimamente colocar ali a questão da saúde dos quilombolas enquanto algo prioritário para o município. E foi uma das primeiras populações a serem vacinadas, assim, uma vitória, Mas né? então esses territórios quilombolas, eles são reconhecidos pelo Palmares, mas aí não significa que automaticamente o município tem que reconhecer. Isso não deveria reconhecer automaticamente, e é um exercício de força, né? Porque não reconhece. Assim como tem várias ocupações urbanas que, né, pelos direitos constitucionais, pelos direitos humanos, elas têm direito à água e energia elétrica. E muitas vezes o poder público corta a energia elétrica, corta a água como uma forma de tentar remover essas comunidades que precisam de política de regularização fundiária. Ou seja, não garante a política de regularização fundiária, ainda viola direitos fundamentais. Esse é o modus operandi, infelizmente, aquilo que está na lei. Se a gente não faz uma fiscalização contundente, pode ter certeza que eles vão se utilizar desses mecanismos de força para tentar constranger, remover, violar direitos. Assim. Tu trouxe no início da tua fala que em 2012 eram 4 quilombos urbanos. Isso, pelo que eu me lembro, era 4. A gente comentava um pouco antes aqui que, enfim, eu tô com um livro de 2019 ali que fala de 7. Hoje em dia, nós estamos falando de 11. Foi o Lemos, que veio depois, a Glória ali, o da Manduca Rodrigues do Flores, uma Empate, Quilombo Ouro, Qued, Mucambo, eram 5 em 2012. E o que tu identifica, assim, enquanto os elementos que fortalecem, assim, esse crescimento do número de autorreconhecimento? Está relacionado, obviamente, com a atuação da Frente Quilombola, mas, assim, o que mais que a gente consegue identificar de elementos, assim, para esse crescimento desses autorreconhecimentos em Porto Alegre? Olha, eu acho que a atuação da Frente Quilombola foi fundamental. A atuação junto ao processo de despejo do Quilombo Lemos, né, que era um caso tramitado em julgado, já tinha ordem de despejo com liminar na mão do oficial de justiça, a guarda, choque, a Romu mobilizada para remover a família, e ao reverter aquele processo e nacionalizar, né, porque daí teve apoio do movimento social negro do Brasil inteiro, eu acredito que deu ali uma visibilidade para a capital, né, para Porto Alegre, que é a capital do Brasil com maior quantidade, e desde aquela época de quilombos urbanos, que é uma novidade. Né, a gente tem o quilombo rural, mas o quilombo urbano, né, que é atravessado pelo modo de vida urbano, né, isso é algo que muitas vezes coloca em xeque toda a estrutura da cidade, né? Então, eu acredito que aquela luta foi fundamental para nacionalizar, para dar essa visibilidade para a cidade de Porto Alegre, e também a formação política dos quilombolas. Hoje, né, com o acesso dos estudantes cotistas nas universidades, e isso se combinando com a luta política dessas lideranças, vem dando uma visibilidade, vem qualificando tanto a atuação dentro da academia, né, que nunca se produziu tanto sobre territórios negros, quanto também isso vem sendo incorporado pelas lideranças que estão num outro patamar, assim, de intervenção política, com capacidade de fazer análise, de fazer intervenções, de entender com uma nitidez, assim, como funciona o jogo político, sabe? Não são só peças a serem movimentadas, né? Eles movimentam estruturas, e eu acho que nesse sentido consegue também influenciar que outras lideranças se vejam dentro desse processo enquanto potência, né, de fazer a diferença, de conseguir se colocar dentro da cena política, sem necessariamente tu precisar de um advogado, ou de um vereador, ou de uma vereadora, assim, eles se fazem ouvir e se fazem respeitar, né, pela construção, pelo enraizamento, pela legitimidade que eles têm. A consciência disso é uma arma muito potente, né, e isso que eu acho que vem influenciando, né, essas outras famílias, esses outros territórios a ter esse auto-orgulho, né, de ser quilombola. Ser quilombola não é mais aquela questão, o agrário, ou como muitas vezes as pessoas têm aquela ideia do indígena, né, vivendo em oca, coisas que a gente vê no pleno século XXI, né, ou ouve, assim, da branquitude, né, como um todo, né, os outros, né, como eles se referem aos outros. Esse orgulho, né, de ser quilombola, de ser negro, interferiu com certeza
nesse boom, assim, que a gente vê dessa consciência racial, dessa consciência negra e dessa consciência quilombola. Nem todo quilombola é negro, né? Isso eu acho muito, muito interessante, assim, também. Porque tem uma discussão de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, de religiosidade. Então, é uma diversidade como a gente tem a ideia de que era Palmares, né? Uma diversidade muito grande, assim, uma convivência a partir da resistência, a partir da necessidade. Então, a necessidade faz com que as pessoas tenham que estar juntas, tenham que se proteger, tenham que um cuidar dos outros, sabe? Isso vem dando garantias, assim, vem possibilitando produção de vida, né? Dentro de um cenário, assim, de segregação, de morte, né? Na pandemia, nossa, a gente teve pouquíssimas baixas de quilombolas. Né, pouquíssimas baixas, isso por causa que a gente estava junto em campanha de arrecadação de alimentos, distribuição de cesta básica, pressão na Secretaria Municipal de Saúde, participando do Conselho Municipal de Saúde, chegamos a representar contra o Conselho, contra a Secretaria de Saúde, pois veio verba específica para os quilombolas que foi desviada durante a pandemia para testagem de quilombolas, para testagem de indígenas. Então a gente estava muito atento assim para fazer valer os nossos direitos, né? E acho que isso também fortaleceu a necessidade do instrumento Frente Quilombola e da gente estar junto, né, para conseguir minimamente sobreviver naquele período. E como é que tu enxerga, assim, os papéis que são cumpridos por esses diferentes agentes, assim, né? Tu traz a participação da galera da universidade, tu traz a participação do movimento social negro, tu traz a participação né, no meio jurídico, assim, né? Por meio... Várias frentes, obviamente, né? que a Frente Quilombola ela é muito mais do que isso, mas, sobretudo, né, a gente tem essa atuação, exatamente, essas várias frentes. Como é que tu vê essa relação entre essas diferentes frentes? Não, e principalmente em relação aos moradores, né? Como eles atuam junto dessas frentes. Cada quilombo tem as suas características, né? O quilombo da Genesi, por exemplo, são 3 famílias que se organizam, né? O quilombo dos Machados é um quilombo dentro de uma ocupação, então são mais de 100 famílias, né? Então tem o quilombo da família Ouro, né, é o núcleo familiar da Mãe Pátio, ao mesmo tempo tem um terreiro com dezenas de filhos de santo que também contribuem ativamente para a vida política do território. Então lá a gente tem assistente social, tem psicólogo junto, tem contraturno para os estudantes, tem contraturno também para os estudantes, e esse acompanhamento pedagógico, psicológico no Quilombo dos Machados. Então cada território tu vai ver que vai constituindo a sua rede de apoio, né? E aí desde das parcerias que tem junto à universidade, desde as parcerias que na luta a gente vai constituindo aí desde juristas, jornalistas, apoiadores das mais diversas frentes, assim, que estão com disposição, às vezes, de doar um tempo para ir lá e executar uma oficina, ou então contribuir quando a gente tem os nossos processos de arrecadação de política financeira, né? Vira e mexe tem que mandar algum representante para Brasília ou organizar algum encontro. As comunidades têm autonomia, né, para organizar as suas assembleias, as suas reuniões. Então, normalmente, quando tem alguma questão de ordem do governo, né? Vai ter uma campanha de vacinação. Ou agora, recentemente, né, nós conseguimos uma doação de computadores de um projeto da URGS, lá da informática, e que vai demandar uma mínima organização do território para indicar um estudante para fazer o curso, né, e depois executar esse curso junto à comunidade. Eles vão ter que se organizar nesse sentido para receber esses apoiadores e minimamente dentro das sedes ali, né, a gente destinou emenda impositiva, então hoje 4 quilombos urbanos estão com internet. Nesse ano de 2023 é para ser instalada a internet no Quilombo do Areal e lá no Quilombo dos Alpes, né? Todos esses, a priori, podem se beneficiar dessa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e receber os computadores. Então, isso vai demandar deles uma mínima organização, né? E eu acho que isso que é o que qualifica, assim, primeiro, desmistifica o que o estudante, o técnico, o professor tem no entendimento de um quilombo, né, que nada mais é que muitas vezes um núcleo familiar ou uma vila, uma periferia, uma comunidade, né, mas que é atravessado por valores, né, valores, como a gente coloca, né, os valores africanistas, né, mas é isso, são valores que constituem aquilo ser um quilombo, né, e aí desde a hierarquia, desde da construção da divisão das tarefas,
desde a presença forte da matriz africana, né, uma presença da cultura negra, né, dentro da execução dessas iniciativas. Então, acho que isso também contribui tanto para os parceiros que estão vindo, desmistificar e agregar, né, conhecimento em relação às tecnologias que a comunidade mesmo produz para sobreviver, né? Ao mesmo tempo, a gente consegue também aproveitar aí essas relações para qualificar essa atuação política, né? Que não é ser uma atuação só de resistência, né? Como a gente consegue utilizar do conhecimento técnico para proteger o território juridicamente, para a gente conseguir ter laudos, para a gente conseguir disputar editais e falar em primeira pessoa, né? Não precisar mais desses meios, para ter autonomia. Em última instância, é isso que eu acho que as comunidades buscam, autonomia, sabe? Para ter seus projetos, para buscar seus financiamentos, para poder executar suas ações, né? Então, nesse sentido, as frentes, elas são bem de características de cada território, né? Aqueles que têm mais possibilidades e abertura para parceiros se adiantam, né? Aquelas que estão mais isoladas, desorganizadas, né? Não conseguem disputar tanto essas parcerias, esses editais, esses financiamentos, não tem tanta visibilidade, assim. Então, existem discrepâncias, né, entre as famílias e entre os territórios. Não dá para dizer que todos eles estão na mesma... E também tem a questão do tempo, né? Pô, em 2019 era o Lemos, né? O quilombo do momento, né? Pela questão da reintegração de posse, era o que estava tendo mais visibilidade. Então, era tático dar essa visibilidade para o Lemos. Hoje, a gente está num outro momento, né? Quais são os quilombos que estão em luta, que estão se colocando mais para reivindicar os seus direitos, né? Amanhã a gente tem julgamento do Lemos, né, no Tribunal de Justiça, em relação a uma ação movida pelo Asilo Padre Cacique. Nós temos o Quilombo Ouro, que fez a sua assembleia 2 semanas atrás, que também está reivindicando seu certificado. Temos essa novidade dessa nova família que também está se reivindicando, né? Quais são, em cada momento distinto da luta e da demanda, a gente tem um que vai estar mais em destaque. E aí os parceiros vão, né? Aí os parceiros buscam, normalmente, aqueles que estão mais na vitrine, assim. A gente Não fala... sei se eu consegui responder. A gente está falando aqui, pelo que vem na tua fala, assim, de diferentes partes do processo, né? Onde esses agentes eles vão se colocar, né? Então, na escrita do laudo, a gente vai ter um grupo de pessoas que vai ser selecionado, enfim, né, vai ser convidada a participar desse processo, mas vai estar em diálogo com os moradores. Quando a gente vai estar passando... O laudo, ele é uma ferramenta. Né? A gente produz um laudo histórico-antropológico para que ele sirva de ferramenta em uma outra parte do processo. Exato. Né? Não, lá na Câmara a gente precisa muito dessa assessoria, porque boa parte dos projetos assim, tá muito bem embasados, ainda mais vindo da oposição, ainda mais falando desses territórios, assim. Então, é algo que a gente não tem nos mandatos, né? Uma Dani Vieira, por exemplo, para nos fornecer pesquisa, né? Inclusive, o debate ali da pesquisa dela dos territórios negros, né? É fundamental, porque é instrumento de análise dessa cidade segregada. Ao mesmo tempo, temos outros territórios, né? O Bar da Carla, por exemplo, né? Que não está listado ainda enquanto um território negro, ou Imperadores do Samba, né? Que não tem um registro histórico organizado que nos ajude a fazer essa disputa, né, legal de que é um território negro, de que é um patrimônio da cidade, de que isso precisa ser tombado, né? Então, hoje o nosso mandato, inclusive, fez uma parceria com o NEABI da URGS para constituir, né, esse grupo de pesquisa para garantir um projeto piloto que é o laudo lá do Bar da Carla, né? Tá em processo de contratação. O município de Porto Alegre recebe emenda impositiva e faz um convênio com a URGS. A URGS, né, repassa esse recurso para o NEABI, e o NEABI tem autonomia de contratar sociólogo, antropólogo, historiador, estagiário, para poder organizar isso. Hoje o município de Porto Alegre não tem, né, um espaço de pesquisa, de fomento para mapear esses territórios. E isso é muito proposital, porque daí uma cidade sem memória, sem história, né, tu disputa ela a partir do interesse econômico puro e somente. Mas, digamos, uma forma de resistência, assim, em relação a toda essa gentrificação que foi feita em outros momentos históricos, e que em determinado momento também
teve as suas formas de resistência, mas atualmente seria uma formação desses quilombolas, a coisa mais evidente, assim. Os quilombos é uma ferramenta. E por manter justamente nesses espaços centrais essa população e essas práticas, enfim, essa não dissociar da Isso. A gente história tenta da não cidade. esgaçar o conceito de quilombo, porque a gente sabe que é o quilombo urbano, sobretudo, que é um conceito ainda frágil juridicamente falando, assim. Então, tem que ter uma raiz, tem que ser oriundo de escravizado, tem que ter laudo, tem que ter história, né? Até porque não dá para instrumentalizar o conceito, né, para fazer a disputa política. O que é quilombo? O que é clube negro? O que é escola de samba? O que é terreiro? Né? Porque as formas de organização civilizatórias negras, acho que todas elas têm o seu valor e têm o seu reconhecimento. Os quilombos urbanos, eles estão com tanta visibilidade por causa da luta política. E isso eu sempre converso com as entidades carnavalescas. Se organizar e fazer a luta política, o direito, o respeito, vocês vão conquistar. Mas é um caminho de luta e de enfrentamento, né? Não de apadrinhamento e cooptação, como muitas vezes a gente viu acontecer na história do samba e das escolas de samba na cidade de Porto Alegre. Então, é uma opção, muitas vezes. Às vezes, tu não tem opção. Às vezes, tu vai ser despejado e também, né, como é que tu resiste a isso. Mas eu percebo hoje que tem mais visibilidade os quilombos porque é uma opção. A luta e o enfrentamento, não ceder, né? E isso, se for essa concepção de luta e de entendimento da cidade, isso pode também influenciar, sabe? Essas outras formas civilizatórias e organizacionais, como a escola de samba, o terreiro, o clube negro, o grupo de afoxé, sabe? Então, acho que também cada coisa tem que ser chamado pelo que é, né? Ser denominado pelo que é. E, ao mesmo tempo, tem espaço nessa disputa política para que eles sejam reconhecidos e permaneçam nos seus territórios de origem, né? Conversamos em 2019 também, estava tramitando ali na Câmara de Vereadores, ainda está, um projeto para construção de 2 torres, né? Uma comercial e uma residencial ao lado do Beira-Rio. Isso ia impactar não só o Quilombo Lemos, né, que se localiza na frente, mas também Imperadores, Saldanha e Praiana. Nós conversamos com todos os dirigentes das escolas, com a Jussara da Praiana, com o Dioguinho da Saldanha, a Luana, a presidenta do Imperadores do Samba, sobre o que significava o impacto daquele projeto. Então, nosso papel enquanto parlamentar é esse, a gente vai trazer, né? A cidade está se desenvolvendo desta forma e estão pensando em construir 2 torres aqui. Isso vai mudar a cara do entorno, isso vai elitizar o bairro e, com certeza, isso vai ter impacto na permanência da escola de samba, né? Então, trazer esses elementos para tentar suscitar essa resistência, né? E suscitar principalmente o debate político, porque o povo negro ele é alijado do debate. As informações não chegam. Quando chegam, já está a patrola, né? Quando chegam, já está a construção iniciando. E as pessoas não têm, muitas vezes, né, tempo para se organizar, tempo para reivindicar aquilo que é seu, assim. Então, a bancada negra, o nosso mandato, a gente vem tentando atuar nesse sentido, né? Errando, às vezes, no processo, né? Mas tentando minimamente ser instrumento. Não substituir o protagonismo das escolas de samba, dos quilombos, dos clubes negros, né? A gente leva a informação, mas essa mobilização, esse trabalho de construção do que fazer, como fazer, tem que partir da base. Se partir de nós ou dos professores universitários, técnicos, etc., tá errado, né? Porque não parte de uma consciência, é algo infrutífero, algo que não tem raiz, algo que não, sabe? Então, pelo que a gente vê aí da luta política, das experiências, é melhor, né? Às vezes errar junto no tempo do território, das famílias, do que tentar acertar e atravessar o samba. Indo, assim, tu tinha comentado dessa não expansão, né, tão grande, assim, né, que não é tão fácil, assim, para ser reconhecido enquanto quilombola, e me gerou a dúvida, assim, como que a gente faz, assim, essa defesa dos territórios, não classificando eles como quilombolas, né? Quais são as outras formas legais de proteger um território sem se encaixar nessa tá, vou pegar o exemplo da Casa da Mãe Sandra do Bará, né? Por ser um terreiro e ter toda a questão da ancestralidade assentada dentro do território, nós tivemos que constituir ali
a gente tentou primeiro planear a gravar enquanto uma área de interesse cultural. Como existiam membros da família que já tinham sido beneficiados com bônus moradia, né, e a família ia ser removida para a continuidade das obras da Tronco na Cruzeiro, nós não tivemos muito essa margem de gravar enquanto uma área de interesse cultural, que isso é muito interessante, inclusive para as quadras de samba, né? Porque tem dentro daquele espaço ali, o que significa área de interesse cultural? Dentro daquele espaço, né, daquele território, só podem ser executados serviços e produções referentes à cultura. Né? Então, é uma forma de também blindar, né? Vai criando mecanismos para blindar aquele espaço, né? Gravar como patrimônio, né? Gravar como patrimônio material e imaterial. Também é uma forma jurídica, um instrumento de tu tentar preservar aquela prática, né? Tentar o máximo possível amarrar, que é a discussão que eu coloquei anteriormente, né, do debate do que é material e do imaterial. Tem uma concepção na arquitetura, né, de que são coisas distintas. Isso é porque eu participei de um grupo de trabalho de avaliação do plano diretor, uma atividade que aconteceu na PUC, e eu vi essa dicotomia. Isso não existe numa perspectiva dos territórios negros, né? O que é imaterial só é imaterial porque se expressa dentro de um território, né? Então, nesse sentido, acho que como a gente não tem algo hoje que contemple isso, né? O imaterial, então a gente vai tentando grava o território, coloca a prática, né, que é executada enquanto patrimônio imaterial da cidade e vai tentando proteger juridicamente a existência, né, da vida e do território. Então não há um meio legal que reconheça esse conceito. Território negro, não existe um meio legal hoje. A gente, por lei, tentou gravar os patrimônios, os territórios negros de Porto Alegre enquanto patrimônio cultural. Mas não existe hoje uma lei que grave isso é território negro. Saca? E eu acho que seria bem interessante, refletindo alto aqui, ter esse instrumento, porque realmente a gente sai desse lugar, né, do imaterial, do material, do território desassociado da vida, da existência de pessoas, né? É bem interessante isso, João. E daí não fica tão... Não sei se refém é a palavra certa, mas não fica tão dependente do reconhecimento quilombola para aquele espaço. Isso, o quilombo, querendo ou não, contempla. Contempla a vida, a existência da vida material e contempla o território, né? Então, por isso que uma coisa está inerentemente ligada à outra. Já na cidade de Porto Alegre, a gente já não né, uma escola de samba, por exemplo, né, Imperadores, né? Teria que estar relacionada com aquele seu território de origem. Nossa, isso seria lindo, né? É que daí é isso que eu falo, né? Que a gente tem acho que uma lacuna aberta nas estruturas. O direito burguês, ele não foi feito para responder às demandas da sociedade, menos ainda das sociedades africanistas. Não corresponde. É uma outra cosmovisão que embasa o direito. Ele vai ter no conceito de quilombo, como tu disseste, né? Esses territórios, eles se encaixam em algumas dessas necessidades para o reconhecimento, mas acabam deixando outras de lado, né? Que por mais que a gente, né, na vivência... Isso, ou às vezes tu até tem a ancestralidade, mas tu não tem como comprovar, né? Porque se perdeu, porque o mais velho, né? Ou foram tantos processos de remoção que essa memória se perdeu, né? Na Mãe Pati, a gente foi descobrir que a parte, por parte de marido dela, também era ela é oriunda de Tapes. E a parte do marido dela, não vou saber de onde veio agora, mas também é oriundo de um território quilombola do interior, né? Então, é muito, muito interessante assim, essa investigação da nossa árvore genealógica para saber da onde nós viemos e se nesses territórios né, existe presença quilombola. Né, negros oriundos do processo de escravização, ou como essa família da Marilã, né, que ele ganhou o terreno, né, é um contrato de compra e venda, mas aquilo ali é mais simbólico, porque na verdade ele ganhou o terreno pelo serviço prestado ao patrão, ou seja, ele era um trabalhador escravizado que prestou um serviço e ao final dessa vida ganhou aquele terreno ali onde a família já estava estabelecida como uma forma de pagamento ao tempo de trabalho prestado. Né? Vamos fazer uma disputa de narrativa para gravar aquele espaço ali também. Mas tudo remete a isso. São negros escravizados
dentro daquele período, dentro daquele processo que a cidade de Porto Alegre estava se constituindo, né? Montserrat ali era só mato, né? Que nem dizem os antigos. Tudo mato quando chega aqui. E é muito, muito importante ter essa memória, e ali está documentado, né? Ali foi muito legal que está documentado, tem fotos, e tem um grupo ali dos moradores que são oriundos ali daquele mesmo tempo histórico. Essa memória, assim, é fundamental para a disputa política. E daí a gente entra num outro debate, assim, que é a falta de interesse de se preservar essa memória, que é algo que está sendo recorrente em todas as entrevistas, né? Que houve uma escolha pela não preservação dessa memória. É o racismo então, se tu institucional. vai no arquivo histórico de Porto Alegre, né, onde tem ali os documentos ditos importantes para a história da cidade, e que de fato são, mas que tu não vai encontrar essa memória. Acho que não. não. Vai encontrar... Não, é uma certeza. Assim. Certeza, já mexeu. E pra tu encontrar, tu vai ter que passar aquela fonte ali por um filtro. Né? Então, como a Melina trouxe, a Dani, no próprio trabalho dela faz, que é utilizar, por exemplo, a planta de Porto Alegre, que é um documento, né? E a partir dali tu vai fazer plotar os pontos, né? Tu vai conseguir delimitar, assim. Então, tu passa por um processo de filtro dessa fonte, né? Porque, de fato, uma fonte... primária não ela existia. Tá em posse quando ela tá em posse das famílias. Como é o caso que tu trouxe dessa família, desse quilombo mais recente da Marilã. Então, é uma escassez de fontes. E daí, a partir disso, a gente vai ter a entrevista, né? A partir do momento que ela passa a ser reconhecida como uma fonte, ela consegue dar conta, né? Dessa referência material que ela não existiu em algum momento, né? Então, o que tu acha, assim, que o relato, né, dessas famílias, até pra gente pensar em trazer para cá mesmo, o relato das famílias pode contribuir, assim, para essa luta, de fato, né? Sim. Essa demanda. É a história da cidade contada pelos sujeitos que moram na cidade e que, historicamente, não tiveram poder de narrativa por estarem completamente segregados. É a lógica da sobrevivência, né? Então, primeiro, né, o poder público não ter esse olhar, não ter esse interesse de fazer esse registro. Isso diz sobre, né, a forma como o poder se estrutura na cidade, poder econômico, poder político, né, de não ter interesse de demarcar a presença negra na cidade de Porto Alegre, e isso em qualquer evento de comemoração dessa cidade, né? Porto Alegre fez 250 anos no ano passado. Qual foi a menção que fizeram em relação à presença negra dentro da nossa cidade, a não ser o carnaval, que também, quem é de dentro da cadeia produtiva sabe o desgaste que foi, né, e que é manter uma escola de samba, todas elas com termos de permissão de uso precário, todas elas dependendo do aval do governo para existir, né? Então isso é uma sacanagem, isso é uma forma de controle, sabe, da existência dessas culturas, assim. Isso não é questionado, né? O racismo institucionalizado, ele está presente dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nas falas, nas narrativas. Isso seria muito interessante fazer uma pesquisa, porque eu acho que desde da entrada da bancada negra, né? Eu entro enquanto vereadora em 2019, mas eu acho que principalmente a partir da entrada da bancada negra dentro da Câmara de Vereadores e colocando a discussão desses territórios negros na pauta, na ordem do dia, as narrativas, aí tem as notas taquigráficas de como esse debate foi encarado pelos vereadores. E os vereadores são eleitos e disputam a opinião pública e refletem o senso comum da cidade de Porto Alegre em relação à questão racial, em relação a esses territórios. Assim. Então, vale a pena se debruçar sobre isso, porque mostra por que as coisas não andam, por que essa pauta é invisibilizada, dá conteúdo para a discussão do racismo institucional. Né? É muito importante a gente conseguir denominar as coisas pelo que são e, principalmente, identificar esses agentes, né? No dia de ontem, a gente teve uma vitória muito importante contra o Walter Nagelstein, né? Ele foi julgado em segunda instância pelo crime, né, de racismo, por ter difamado a bancada negra logo depois que nós fomos eleitos. Assim. Então, conseguir dar nome pro crime e conseguir tipificar isso, denominar e buscar quem são hoje esses agentes públicos que usam dos seus espaços de poder para perpetuar essa segregação. Tu falaste agora da precariedade do termo de uso, é o nome?
Isso, é termo de permissão de uso. Como é um TPU. Como é que é essa diferença entre o precário, né, entre esse primeiro, assim, e a gente quer a posse. As escolas de samba, elas deveriam ter a posse daqueles territórios. Nunca vou me esquecer na pandemia, quando Eduardo Leite sugeriu que a quadra do Bambas da Orgia servisse como necrotério, né, para instalação dos corpos oriundos ali da pandemia. Então, é desse desrespeito. Então, são alguns territórios que são no marco do município, outros são no marco do estado. Esses territórios eles têm que ser gravados enquanto áreas de interesse cultural, e a posse desses territórios tem que ser dada às entidades carnavalescas. Ponto. Essa é a nossa grande luta, para a gente não ficar refém do político de plantão, do governo de plantão, que usa do TPU, do termo de permissão de uso, muitas vezes para calar as escolas de samba. Ao chegar o ponto de um prefeito como Marquesan decretar que não ia ter carnaval em Porto Alegre, porque não tinha dinheiro, sabe? Então a gente fica refém de opções políticas e ideológicas de segmentos da cidade que não tem esse pertencimento social, racial, cultural, que não tem interesse em desenvolver isso. A elite econômica de Porto Alegre não consome o carnaval de escolas de samba, eles vão para os bloquinhos, vão para o Rio de Janeiro, para São Paulo, mas não ficam, não frequentam Porto Seco. Então, a elite, né, fuliã de Porto Alegre não participa da vida das escolas de samba. Então é ainda uma coisa de preto, de periférico e que não dá lucro. Por isso que não é uma mercadoria, não pode ser tratado enquanto um produto, muitas vezes como é tratado, né? Cultura, é direito, isso tem que estar dentro do orçamento, isso tem que estar gravado. E essas disputas de consciência e de entendimento da coisa, que antes de fazer com o governo, a gente tem que fazer entre nós, entre os carnavalescos, pra gente estar organizado, para conseguir pautar o poder público, né? Não ser pautado, como infelizmente vem acontecendo. Isso foi comentado também agora no final da última entrevista, assim, que é essa diferença entre a luta por meio da estrutura, que é uma luta eu enxergo assim como uma luta precária, né? Porque isso aqui, para ela acabar, né? Tu conquista algo como as ações afirmativas, alguém lá, é só o Congresso votar e acabou, então. É uma conquista, né? Mas é uma conquista que ela tá ali muito tá no jogo, numa corda bamba, né? Como é que tu enxerga, assim, que... Não é que deve ser feito, né? A gente não é dono da razão, assim, né? Mas um processo que tu consegue enxergar que ele partiu da base e ele deu um resultado mais concreto, assim, né? De garantia de um direito, de garantia de um território. Eu acho que a gente tem como exemplo, e eu acho que tu sabe mais, assim, sobre esse processo, que foi o Silva em 2009, né? Que é uma luta que ela parte do movimento, né? Então, literalmente, se levanta... Mas as ações afirmativas partiram do movimento social negro. Desde 95, Marcha Zumbi em Brasília, e foi, de certa forma, apropriada. Fernando Henrique Cardoso, depois até o Banco Mundial tinha nas suas orientações que os países precários, periféricos, dependentes, adotassem medidas de ações afirmativas para amenizar os conflitos étnicos e raciais. Assim. Então, normalmente a luta tem uma raiz popular e uma legitimidade. No processo de institucionalização desse direito, há as disputas, né? Então, eu acho que é nesse interstício que o movimento social tem que estar atento. Toda luta que parte de uma demanda, todo direito que a gente tem, com certeza, partiu da voz do oprimido. Só que no processo isso pode ser deturpado, né? Inclusive pode virar um problema para nós, né? Então, pega o exemplo do passe livre estudantil, virou um problema para o estudante, né? Uma alteração numa lei negociada com as entidades estudantis, né? Teve uma negociação por parte da UEE, da Umespa, em relação a critérios de renda, critérios socioeconômicos, para o estudante acessar o meio passe. Isso hoje fez com que de 100 mil estudantes que acessavam o passe estudantil, hoje apenas 20 mil. E isso antes era um direito, sabe? Conquistado amplo e largamente, não só para quem é pobre, mas para quem estuda. Então, essas negociações, muitas vezes feitas com lideranças e entidades que representam o movimento social negro, pode ser um problema. Nós não enviamos o certificado da primeira Assembleia da Mãe Pati, do Quilombo Ouro, para a Fundação Palmares, porque nós sabíamos que, naquele momento, a Fundação Palmares estava sendo dirigida por um bolsonarista, né? O Camargo, como é que era o primeiro nome dele? Sérgio Camargo. Então, não era tático para nós encaminhar um pedido de certificação
por um governo que não reconhece a existência nem do racismo dentro da sociedade brasileira. Então, para a gente ver como essas instituições, muitas vezes elas se colocam do lado dos trabalhadores, dos movimentos sociais, mas em determinados momentos, por elas não serem democraticamente eleitas, serem CCs, serem indicações do executivo, elas podem se virar contra nós. Isso é uma pauta importante. Tem que ser indicação direta, tem que ser eleição pela base. As entidades do movimento social negro que tem que definir quem vai ser o próximo presidente da Fundação Palmares. Não governo A ou B, sendo de direita ou de esquerda. A mesma coisa o Consum. A lista tríplice. Tem que acabar com essa história de lista tríplice, sabe? Isso, inclusive, tem um projeto da Fernanda Melchiona, nossa deputada federal do PSOL, né, que encaminhou isso, porque senão a gente fica refém de uma intervenção para todas as universidades. Isso é algo que tem que tramitar no Congresso, tem que tramitar em Brasília. Então, são questões, limitações da nossa democracia burguesa, que muitas vezes são utilizadas contra nós. Assim. Então, não tem como te dizer, vai por aqui que vai dar 100%, né? Mas a gente tem experiências que nos mostram algumas armadilhas, e ao ter experiência, eu não admito que a gente siga caindo nelas. O Guarani, o Anélio Cruz, o Abdias Nascimento, Oliveira Silveira, a luz que vem